E aí, palmeirense, beleza? Eu não. O Palmeiras venceu o Internacional depois de atropelar o Corinthians na Arena Barueri, foi lá no Beira-Rio ganhar do Inter. E o Mário Marra vai falar algumas coisas bem interessantes aí a respeito do maior campeão do Brasil, que está aí de volta aí aos trilhos, depois de um começo de ano tanto quanto turbulento, não é verdade? Vamos ver o que o Mário Marra tem a dizer. Claro que eu gosto aí, né, de que você dê o seu like também, conto aí com a sua colaboração aí. Manda um positivo pra cima aí, que é grátis, tá? Não custa nada. Não vai cair o dedo, hein, se der um positivo pra cima. Vamos lá. Pelo contrário, né? Vai o dedo pra cima. Então pronto. Olha só o que o Mário Marra falou do Palmeiras. Quinta vitória seguida do Palmeiras. Palmeiras conseguiu mais essa importante vitória contra o Internacional, fora de casa, acabando com a invencibilidade do Inter. O Palmeiras, que está invicto no Campeonato Brasileiro, chega aos 10 pontos, divide a liderança com o Flamengo e tem essa sequência, né? São 5 vitórias consecutivas pela primeira vez na temporada. A última vez que o Palmeiras havia conseguido essa sequência de 5 vitórias foi em setembro do ano passado. Uma sequência muito boa, justamente depois da derrota na final do Campeonato Paulista para o Corinthians. Então o técnico Abel Ferreira, a gente ouviu ele aí falando que nem o Ancelotti, nem o Guardiola ganham tudo, é justamente por isso, porque o Palmeiras não vai estar sempre ganhando, perdeu a final do Paulistão para o Corinthians, mas depois emendou essa sequência, claro, está na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. A gente viu na reportagem do Berton o Everton, né, no primeiro lance do jogo, assustando o torcedor, ele torceu o tornozelo, sentiu muita dor, depois ele disse que nunca havia sentido uma dor tão forte na vida, mas aí tomou um remedinho, ficou tudo bem com ele, seguiu a partida, ele disse que realmente deve ser só uma torção, que está tudo bem com ele. Domingo deve estar em campo no próximo jogo do Palmeiras contra o Fortaleza na Arena Castelão. O Palmeiras em ótima fase na liderança do Campeonato Brasileiro ao lado do Flamengo. Boa, obrigado, viu, Mendel? A gente vai discutir então essa importante vitória, hein, Jailson, do Palmeiras em cima do Internacional. O que o Palmeiras fez para conseguir derrubar até então o único invicto na temporada? Baita vitória do Palmeiras, porque você joga fora de casa contra um time que vai brigar em cima também da tabela, e você consegue tirar pontos fora de casa. Eu, pelo menos, a leitura que eu faço é que o Inter não vai perder muitos pontos dentro de casa, dentro do Beira-Rio. E o Palmeiras foi lá e conseguiu não ganhar um ponto, ganhou os 3. Tirou ali do Internacional. Então a gente ali vendo o jogo, a gente estava conversando na hora, o Giai fez uma partida muito boa, acho que foi a melhor partida do Giai, pelo menos que eu vi, com a camisa do Palmeiras até agora. Ali funcionando, hora ele funcionava como terceiro zagueiro para liberar o lado esquerdo, hora ele fechava em linha de 4, mas eu achei assim, o Palmeiras conseguiu, acho que o Inter sentiu muita falta de 2 pontos, do Wesley e do Carboneiro. Sentiu muita falta, o Vitinho não correspondeu. E o que o Palmeiras fez? O Abel Ferreira, pelo menos para mim, a leitura que eu fiz, deixou os 3 caras por trás e deixou o meio-campo mais preenchido. Felipe Anderson funcionando novamente muito bem aberto. Ele dobrava a marcação com o Giai quando precisava, tanto que a gente até falou, vai se desgastar fisicamente. Que ali era o Bernabéu, né? Mas ele estava conseguindo marcar muito bem o Bernabéu, que é o lateral que chega ao ataque muito bem dessa equipe do Internacional. Consequentemente, com essa marcação, você tirou também o Alan Patrick do jogo. O Alan Patrick não estava conseguindo achar espaço nem no meio-campo e nem espaço para acionar os jogadores nas alas. Então, para mim, o Internacional teve muita dificuldade de criar mais oportunidades por conta do sistema defensivo do Palmeiras. E aí, só fazendo uma transição para dar a palavra para o Marra, na parte ofensiva, com o Estevão mais próximo do Vitor Roque, eu achei bom. Eles são muito rápidos. Então eles conseguiram se associar e chegar bem ao campo de ataque. E mais um jogo bom do Felipe Anderson. O Felipe Anderson pela direita, até o Facundo aparecendo, o Richard Rios também, não é, Marra? Então são essas peças que vão aparecendo aí pro Abel. Facundo que começou a escrever uma história diferente do Palmeiras, né? Não tem tanto tempo assim. Porque quando ele chega, e ele já tem que chegar e jogar, era o período de adaptação, obviamente, mas já estava começando o pessoal a olhar para ele e falar, não vai para lugar nenhum. Até que o Abel precisa explicar que ele tá jogando fora de posição, não na posição ideal, e por isso pediu paciência. E ele vive um melhor momento. Fez um bom jogo contra o Corinthians. Ele chegou tem pouco tempo. Então, assim, ele ainda tá naquela fase do... Opa, tem algo aí, pode ser legal, tal. Entendendo que ele vai oscilar, porque ele também merece passar por uma adaptação. Mas você tinha feito uma outra pergunta, não?
Não, era sobre isso. E achei interessante o Abel explicando também sobre o aproveitamento do Giai, e não porque o Fux que vinha fazendo aquela função, e ele explica justamente essa força dos pontas do Inter, Sim. E ele precisava de alguém mais veloz por ali. Era esse o ponto que eu ia falar. O Bernabé é muito rápido, e os pontas do Inter também são rápidos, então a escolha foi muito inteligente. Pelo menos o Bruno Fux é muito mais alto, então ele é mais lento do que o Giai. Então você ter o Giai recuperou algumas bolas do Bernabé na velocidade e na força física. Então a escolha foi muito assertiva ali do Abel Ferreira, foi bem, e o gol do Palmeiras surge na falha do próprio Bernabé. Verdade, na disputa Bernabé, com numa disputa no corpo com o Richard Rios chegando pelo lado direito. Muita crítica, né, que teve em relação ao Richard Rios e tudo mais por conta do que ele fez há uma semana ou 2 semanas atrás, já nem lembro. A história do gol, né? Gol, de pedir o silêncio. Mas a gente falou aqui, o Richard Rios é muito importante pelo lado direito, porque ele chega à frente. E acho que foi o Felipe Anderson. O Felipe Anderson baixa, ele chama a atenção do volante. Tem o lançamento do Richard Rios, Gustavo Gomes. E aí o Richard Rios ataca justamente as costas do Bernabé. E aí o Richard Rios chega bem, ganha no corpo, cruza e o Facundo Torres completa pro gol. A jogada do gol foi bastante interessante do Palmeiras. E se falamos do Pedro, que aos poucos vai retornando ao Flamengo, o mesmo vale para o Paulinho, e o Abel explicando também essa minutagem, né? Ontem o Maurício também voltou, né, Marra? Sim. Mas assim, pouco a pouco, e o Paulinho vai aparecendo. Apareceu muito bem contra o Corinthians, e ontem quase fez um golaço também, mas estava impedido ali, né? Depois do gol do Alan. E, assim, na sobra, né? Da defesa do Antony, o Alan faz o gol. O Paulinho O Paulinho é um jogador que eu acho que vai crescer muito com o Abel. Ele é um jogador pronto, mas vai crescer muito com o Abel, exatamente pelas variações que o Abel vai permitir. E eu já senti que com o Milito na temporada passada, ele desenvolveu diversas funções diferentes, além de ponta e de centroavante. Ele chegou a jogar até como 10, e chegou a jogar bem como 10. 10 não literal. Literal é a camisa dele no Palmeiras. Já é um grande reforço, que já está à disposição, mas que podendo jogar 90 minutos vai ser um grande reforço. Bom, tá aí o Mário Marra mandando recado, mandando papo, e o Verdão ganhando mais uma vez. Palmeiras aí com 3 vitórias seguidas no Brasileirão, 2 vitórias seguidas 100% na Libertadores. Daqui a uns dias aí já vamos ter mais um confronto na Conmebol Libertation contra o Bolívar. Já enfrentamos aí o Sporting Cristal, já ganhamos, enfrentamos o Cerro, também vencemos, e agora falta o Bolívar. Nesse primeiro turno dessa primeira fase, que é a fase de grupos. A primeira não, né? Na verdade é, digamos, a terceira fase, né? Que tem, terceira ou quarta, que tem ali umas pré-Libertadores ali, as fases antes, né? Pré-grupos da Libertadores, na verdade, não é pré-Libertadores, que já é Libertadores, pré-grupos de Libertadores. Então, a gente não participou, então, pelo menos da primeira fase. De todo modo, eu conto com o seu comentário aí, concorda com o Marra ou não? Será que o Palmeiras vai conseguir a liderança geral da Libertadores este ano, né? Temos que chegar voando em junho nos Estados Unidos, hein? Entendedores entenderão. Vídeo na tela, te vejo aí. Avante palestra!